Em nosso estudo de hoje, a lição 58 do Livro da Esperança, Ter e Manter. Porque ao que tem, ser-lhe-á dado. Ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 25. Não é Deus quem retira daquele que pouco receberá. É o próprio Espírito que, por pródigo e descuidado, não sabe conservar o que tem e aumentar fecundando o óbolo que lhe caiu no coração. Aquele que não cultiva o campo que o trabalho de seu pai lhe granjeou e que lhe coube em herança, o vê cobrir-se de ervas para parasitas. É seu pai quem lhe retira as colheitas que ele não quis preparar? Capítulo 18, texto 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. Reflitamos em alguns quadros da vida. A quem se consagra ao serviço mantendo o trabalho, mais progresso. Ao quem auxilia o próximo, mantendo a fraternidade, mais recursos. A quem respeita o esforço alheio, mantendo a colaboração em louvor do bem, mais estima. A quem estuda, mantendo a instrução geral, mais cultura. A quem cultiva a compreensão, mantendo a concórdia, mais clareza. A quem confunde os outros, mantendo a obscuridade, mais sombra. A quem se queixa, mantendo o azedume, mais desânimo. A quem se irrita, mantendo a agressividade, mais desespero. A quem cria dificuldades no caminho dos semelhantes, mantendo obstáculos, mais problemas. Na mesma diretriz, quem se empenha a compromissos, mantendo dívidas novas, mais deveres. E a quem solve obrigações, mantendo novos créditos, mais direitos. Nós todos, os espíritos em evolução, temos algo a planear e realizar. Suprimir e aperfeiçoar no mundo de nós mesmos. A doutrina espírita, desenvolvendo o ensinamento do Cristo, demonstra em toda parte nas realidades do espírito, daquilo que habitualmente mantemos, teremos sempre mais. É interessante, né, o estudo de hoje, porque ele tem um versículo do Evangelho, que é um versículo daqueles que, se não fosse a doutrina espírita, eu não teria como interpretar dentro ainda da minha falta de capacidade, porque a gente vê um texto que foi escrito por Jesus, né? Ou melhor, foi dito por Jesus, escrito pelo evangelista Marcos, e ele fala assim, aquele que muito tem, mais vai receber, e aquele que não tem nada, até o pouco vai ser retirado. Isso parece uma interpretação literal, o princípio da maior injustiça social que a gente pode imaginar. Porque quer dizer, aquela pessoa que está precisando, você vai tirar daquela pessoa, e aquela pessoa que não tem, mais vai ser dado ainda. A pessoa, é essa a impressão que a gente tem de primeiro plano. Mas a verdade não é esse o objetivo do texto, né? Então, no primeiro momento, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala, não é Deus que retira, é a própria pessoa, por negligência, que não aproveita aquele talento que recebeu, aquela herança que recebeu, e acaba perdendo, jogando fora a oportunidade. É igual aquela pessoa, né, que começa a querer estudar para fazer um determinado empreendimento, abandona um estudo no meio do caminho, daqui a pouco esquece aquilo que estudou. Então é assim com tudo. Então Emmanuel vem para poder criar essa imagem na nossa cabeça e chamar a atenção para a nossa responsabilidade. Ele vem fazer comparações maravilhosas. Ele fala, ó, quem mais trabalha, mais progresso adquire. Maior capacidade de lidar com as coisas, maior capacidade de se virar sozinho. Quem auxilia o próximo, mantendo a fraternidade, acaba tendo mais recursos, porque a gente vai ver essas grandes obras nunca são feitas sozinho. É alguém que está contagiando alguém, e no final das contas a gente tem esse trabalho maravilhoso de solidariedade que vem acontecendo. Quem respeita o esforço alheio, acaba tendo mais estima daqui a pouco. Quem estuda mais, acaba tendo mais cultura. Então ele vem falando das sementes que a gente vai plantando, né? Quem cultiva compreensão, você acaba atraindo para o seu lado também mais concórdia, mais clareza. Agora o contrário, quem confunde os outros, mantendo obscuridade, mais sombra. E tem um amigo agora em especial que eu gosto muito dele, mas ele, por conta desse momento político que nós vivemos de polarização e por não ter uma base religiosa para poder se defender também, ele se entregou de maneira muito frenética a essas discussões e acabou atraindo aos poucos para o lado dele muita energia negativa,
né, em decorrência até de algumas afirmações e de alguns ataques também que foram muito comuns nesse período. E a gente vai vendo agora com muita tristeza um processo que a gente vai tendo que ter paciência para estar ajudando também, né, respeitando o momento da pessoa e ajudando também. Mas ele bota que quem se mantém na queixa, queixa de tudo, daqui a pouco cai em desânimo. A pessoa que se irrita muito, daqui a pouco entra em desespero. E todos vão levar para problemas, transtornos psicológicos gravíssimos. E quem cria dificuldades, daqui a pouco aparece mais obstáculos, mais problemas. Então a gente vai começar a pensar a partir de agora assim, né? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que começar a cultivar coisas boas e nem está sendo exigido da gente que a gente faça uma coisa além da nossa capacidade ou fora até mesmo do nosso gosto, da nossa preferência. Simplesmente escolhe uma determinada coisa. A gente lembra, gente, que quem foi gênio ao longo da história, ele se dedicou a uma determinada coisa e ficou fazendo aquela mesma coisa até atingir a excelência e no final da vida ter atingido um ponto que nenhum outro homem tinha atingido antes e ter marcado o nome na história por conta disso. Então o que acontece? Você gostar de uma coisa e se dedicar a uma coisa, fazer aquela coisa com carinho, com atenção, você está plantando cada vez mais e vai estar recebendo cada vez mais. A gente vai percebendo, né? Por exemplo, a gente ocupando bastante o nosso tempo, a gente começa a ficar pronto para ter uma vida laborativa o tempo todo. E quem tem a vida bastante laborativa acaba não tendo aí alguns transtornos que a preguiça ela vai trazendo para a gente. Então são todas fontes que você vai plantando. Aquele que recebeu vai recebendo cada vez mais, aquele que tem vai recebendo cada vez mais, e aquele que não tem, que vai menosprezando, como é o exemplo que ele deixou aqui, recebeu às vezes uma herança do pai. Não cuidou daquele comércio, daquela loja, daquela casa que ganhou também, não cuidou da maneira que devia. O que acontece? Com o tempo vai tendo a deterioração, vai caindo na mão de ladrões, vai caindo na mão de todos aqueles exemplos que tem lá dentro do Evangelho. Então ele bota aqui, nós todos os espíritos em evolução temos algo para planear, para fazer planos e para realizar, para suprimir e para aperfeiçoar no mundo de nós mesmos. A gente só tem que tomar muito cuidado, porque volta e meia a gente vai encontrar nesse texto aqui tanto a gente construindo uma coisa boa, como também construindo uma coisa ruim, ao mesmo tempo, às vezes. Ao mesmo tempo a pessoa está trabalhando muito, mas ao mesmo tempo reclamando muito. Então ele está ali tendo uma força positiva, mas ao mesmo tempo uma força negativa também, que pode trazer transtornos no futuro também, né? E depois ele termina com essa frase que a doutrina espírita, desenvolvendo o ensinamento do Cristo, demonstra que em toda parte nas realidades do espírito, daquilo que habitualmente mantemos, teremos sempre mais. E ainda mostra mais para a gente. A gente vai criando novas realidades para a gente. Por exemplo, foi perguntado uma vez para o Emmanuel, né? Ou melhor, acho que foi o Emmanuel que coloca uma das lições dele, fala assim, você quer saber para onde você vai quando você desencarnar? É uma preocupação, uma curiosidade da grande maioria de nós. Aí ele fala assim, então você preste atenção em onde estão os seus pensamentos quando você não tem mais nada para fazer. Quando você já acabou as suas obrigações todas. Porque enquanto a gente está tendo obrigações para cumprir, a gente fica assim, não, eu tenho que cumprir isso, eu tenho que fazer, você está ali com a responsabilidade, com muitas das vezes, né, até mesmo, como o próprio nome diz, obrigação, se não cumprir vai ter consequências. Agora, quando terminou, igual quando chega na sexta-feira à noite, né? Hoje é sexta-feira, onde está a tua cabeça? Está na farra? É ali que a sua cabeça, o seu pensamento te leva quando você não tem obrigações nenhuma. Conforme a gente vai se dedicando a essas atividades aqui, é aqui que a nossa cabeça vai estar também, nosso pensamento vai estar. E vamos lembrar, o espírito está onde o pensamento dele está. O pensamento é um atributo do espírito e é o que determina o nosso centro de ocupações também e de preocupações também. É o que a gente precisa mudar agora, enquanto a gente está aqui na carne, para depois aproveitar melhor quando a gente estiver do outro lado da vida.
Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.